Vamos seguir agora falando sobre esse apagão, Joel, que atingiu uma boa parte do país nessa madrugada, comprometeu o abastecimento de água em algumas regiões de São Paulo, por exemplo. O Ministério de Minas e Energia está atrás de explicações. A causa principal a gente já sabe, né? Ao longo da manhã surgiu a informação de que teve um incêndio em uma subestação de energia no estado do Paraná. E o sistema elétrico do Brasil funciona dessa maneira, né? Para evitar que haja um dano muito grande, quando há uma sobrecarga ou uma pane, ele desliga. Ele desliga, fica um tempo desligado até estabilizar e depois retorna. Mas, de qualquer maneira, tanto o ONS quanto o Ministério de Minas e Energia estão conversando para tentar debater se o que aconteceu está dentro do programado ou se tem algum outro risco maior aí pela frente. O Luiz Felipe Nunes está acompanhando esse assunto desde o comecinho do dia, viu, Joel? Mas foi falha por falta de energia? O que acontece, Joel? Primeiro, boa tarde para tarde. você, boa tarde para Ana, boa tarde para todos os nossos ouvintes. O governo federal coloca esta falha como um erro na infraestrutura. O que eu mais tenho escutado de especialistas neste tema desde o começo da manhã, porque esse apagão aconteceu na madrugada, perto da 00:30, é que uma falha deste tamanho envolve sempre muitos fatores. O governo federal colocou como o fator principal este incêndio que aconteceu nessa subestação do Paraná, uma das maiores subestações do país, mas é muito provável que outros erros tenham acontecido na infraestrutura para que um apagão deste tamanho tenha ocorrido aqui no nosso país. A gente fala de tamanho porque foi no país todo, né? Exato. O ONS, Operador Nacional do Sistema, já afirmou que todos os estados do Brasil passaram por este problema. Alguns estados tiveram problemas maiores, como, por exemplo, o próprio Paraná, onde essa falha aconteceu primeiro, o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro também, assim como Belo Horizonte, ou seja, os estados do Sul e também do Sudeste, que são os primeiros a serem abastecidos pelo sistema interligado a partir do Paraná, que é onde esta falha aconteceu. A gente, inclusive, tem uma explicação do ministro Alexandre Silveira, responsável pela parte de Minas e Energia, e ele fala sobre esta questão justamente dos desligamentos de energia terem acontecido de maneira gradativa em cada um dos estados. A gente tem essa explicação e agora você, nosso ouvinte, acompanha também. Automaticamente, o sistema, para que ele não caia todo, ele vai interrompendo programadamente, de forma automática, parte de cada estado até que chegue a necessidade máxima necessária a diminuir o impacto dos 10 gigawatts e possa restabelecer de forma programada. Foi isso que aconteceu dentro da normalidade do restabelecimento, mas com muita dedicação dos nossos profissionais do Operador Nacional do Sistema. Portanto, respondendo novamente a sua pergunta, Joel, o que o governo federal e o ONS fazem é, quando tem uma falha, fazer esses desligamentos, porque o governo federal afirma que, como este problema aconteceu de madrugada, caso ele se estendesse sem qualquer interferência até o começo da manhã, quando as pessoas começam a ligar novamente a energia, a utilizar mais energia, os problemas teriam sido maiores. Essa é a justificativa por parte dos órgãos que tratam desta situação. Neste momento, existe uma reunião entre governo e Operador Nacional do Sistema, um almoço que acontece em Brasília, para dar início ao chamado relatório de perturbações, ou seja, um relatório que tem até 90 dias para ser completo, afirmando e detalhando tudo o que aconteceu hoje para que uma falha deste tamanho no Brasil inteiro ocorresse. É isso que está acontecendo agora em Brasília. Não deve ser, de acordo com as nossas informações, a última reunião de hoje, porque é um problema que é considerado como grave, um apagão que o governo federal afirma que resolveu de maneira rápida. Foram 2h30 para que o restabelecimento da energia acontecesse em todo o Brasil, primeiro no norte, nordeste, centro-oeste, depois no sudeste e também no sul, 2h30. O governo considera que foi uma resposta rápida, mas mesmo assim, agora existe essa necessidade de compreender como evitar este problema no futuro. Até porque, quando há uma falha no sistema interligado, existem outras opções para que um apagão não aconteça.
E É isso... um sistema de redundância, né? Exatamente. Isso também falhou hoje. Já havia falhado em 2023, num apagão geral, que nós noticiamos aqui, o nosso ouvinte talvez se lembre. Portanto, existia uma maneira deste apagão não acontecer no Brasil inteiro, talvez apenas focado ali no Paraná. Mas a gente presenciou uma situação diferente. Em São Paulo, foram 10 minutos sem luz, de acordo com a Enel, na região metropolitana de São Paulo. Ainda um problema que acometeu 950 mil pessoas na região metropolitana, mas que também afeta outros serviços. A Sabesp afirmou que até agora existem áreas, tanto na capital paulista, na zona norte da cidade de São Paulo, quanto em outros bairros, no Cangaíba, Jardim Popular, Moca, Brás, Cursino, Vila Alpina, Jabaquara, Vila Romana, na cidade de São Paulo, estão com problema de abastecimento de água e também em cidades próximas à capital paulista, como Francisco Morato, Franco da Rocha, Cajamar, Caieiras e Guarulhos, um problema que só deve ser resolvido na manhã desta quarta-feira, ou seja, amanhã. Um apagão, novamente, que foi resolvido de maneira rápida, porque a gente está falando aqui na Sabesp, por exemplo, de uma falta de energia em uma estação, a estação elevatória Santa Inês, que é responsável pelo bombeamento de água do sistema Cantareira. Durou poucos minutos o próprio apagão, mas o fornecimento de água foi prejudicado por um dia inteiro, na verdade quase 2, porque a gente está falando de amanhã. Então, a gente vai seguir acompanhando essas informações. O governo federal deve prestar novos esclarecimentos mais tarde, ao final desse almoço, e nos próximos 90 dias, aí sim a gente vai ter esse relatório de perturbações de maneira completa. O incêndio foi no Paraná? Foi no Paraná. Então, se teve um incêndio, esse problema, está claro que a origem do problema é o incêndio. Agora, o problema é o impacto disso. Né? É esse sistema de redundância que não pode ter funcionou. um problema e, de repente, esse problema pontual impactar 10 estados. Então, a gente... Teria que haver um limite e entrar nessa redundância que você está falando. Isso, que são os sistemas sobressalentes que segurariam esse do Sul que teve que ser desligado. Então, desliga só o Sul. Sim. Mas aí ele saiu derrubando todo o sistema. E o governo fala num problema que não foi maior, porque foi durante a madrugada. Fosse durante o dia, a gente estaria falando de um caos generalizado, né? E a gente já teve outros episódios assim. O governo sempre é questionado pela questão do risco de falta de energia. A gente hoje está vivendo um problema que o Ministério de Minas e Energia está trabalhando para ver como é que faz de sobrecarga de energia. O nosso sistema não está dando conta da quantidade de energia que está sendo produzida fora das usinas hidrelétricas. Então a gente está falando de energia a partir de luz solar, geração eólica, né, do vento, e que isso está sobrecarregando os sistemas de transmissão. Olha que loucura, a gente está falando de sobrecarga e um problema do sistema ser afetado por isso também. Esse é o principal desafio daqui para frente para a energia solar, que já começou a enfrentar entraves. Há muitas regiões do Brasil hoje com usinas ou mini-usinas em que você consegue produzir energia, só que não consegue levá-la. Olha só que absurdo. Até nisso a gente sofre com logística. Com infraestrutura, né? Até nisso, até em energia. Onde é que já se viu? Nós lutamos por décadas até hoje, pelo atraso mesmo em relação à produção de energia, em produzir uma energia que não é considerada uma energia legal, que é a energia que vem exclusivamente de hidrelétricas. A hidrelétrica ela tem um impacto gigante, não adianta dizer que não. É óbvio que há lugares em que a produção de energia é pior ainda do que a hidrelétrica. Mas a gente pode caminhar muito para a energia fotovoltaica. E agora a gente enfrenta esse tipo de entrave, de não poder transportar energia. Você produz e não consegue levar de um lugar para o outro. Talvez o nosso ouvinte se lembre que a gente trouxe aqui a Intersolar, que é uma das maiores feiras do mundo de energia solar, energia fotovoltaica. Eu estive por lá e o que eu mais vi, a gente trouxe alguns relatos de representantes do setor, são os painéis para tentar fazer com que a energia solar não seja desperdiçada. É o próximo passo. É isso que falta para o Brasil, por exemplo, competir com a China, que é a maior produtora desse tipo de energia no mundo, e existe essa preocupação por parte do setor de como fazer com que toda essa energia não sobrecarregue o sistema, até porque isso já está perto de acontecer. E ao mesmo tempo não seja perdida. E ao mesmo tempo não seja perdida, porque é isso que acontece hoje. Então os carregadores e os próprios armazenamentos é o que mais se vende a um preço muito bom para quem produz isso. Então é uma oportunidade de mercado excepcional para quem está fazendo isso. E eu percebi que são muitas pessoas, muitos empresários internacionais que vêm para o Brasil estudar esse setor. Então é um debate que a gente vai ter não só por este apagão, mas que já existe no Brasil e agora fica mais latente por conta dessa falta de energia em todo o país que a gente presenciou nessa madrugada. E olha que coisa louca, a gente produz muita energia, desperdiça energia e por esse motivo a gente aciona as termoelétricas para dar conta do recado.
E aí isso polui mais Claro. e gera mais custo para o contribuinte, para quem está pagando a conta de luz. É um país muito maluco, né? É um país muito maluco. Você tem o canhão e não pode usar. Ué. Tá ali, ó. Não tem como chegar e acionar ali, acender o canhão para usar. Incrível. Mas uma coisa a gente já sabe, esse ano não vai ter horário de verão. O ministro Alexandre Silveira falou sobre isso hoje também, porque ele foi questionado sobre isso de falta de energia, sobra de energia, desliga a subestação, horário de verão não. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, ele reúne-se mensalmente para discutir a segurança energética nacional e a modicidade tarifária. E chegamos à conclusão que, graças ao planejamento e ao índice pluvial dos últimos anos, nós estamos em condição de segurança energética completa e absoluta para esse ano. Nosso sistema é muito robusto, há um planejamento muito bem feito e nós estamos completamente seguros que nós não precisamos do horário de verão esse ano. O que não pode é faltar energia para o povo brasileiro. Por isso nós teríamos a coragem completa e absoluta, caso fosse necessário, independente das opiniões e das controvérsias sobre o horário de verão, nós teríamos a coragem de implementá-lo caso necessário. Não precisamos de horário de verão nunca mais. Acordo cedo, eu sei que aí vira um fla-flu, a discussão é técnica, mas olhando para o meu umbigo, deixa ele quietinho, guardado na gaveta. Lá. É isso. Valeu, Luiz, obrigada, viu? Um abraço, Aquele hein? abraço, tchau, tchau. queridão.